neste módulo, ok? Módulo 3, vamos falar essencialmente na tarefa da condução. Ok? E depois vamos dar uma leve passagem pelo tempo de reação, distância de reação, distância de travagem, ok? Distância de paragem. Esta aula, o que vamos dar agora, este bocadinho de aula que vamos dar agora, ok? Basicamente, vocês vão repetir na segunda-feira, na aula de segunda-feira. Ok? Portanto, comecem já a entrar neste tema, ok? Porque é, sem dúvida, importante. E como normalmente é um tema um bocadinho complexo, de tão importante que é, também é complexo, por isso é que nós recalcamos aqui no módulo de segurança rodoviária, ok? E depois, ou seja, nós damos o início aqui e depois vamos recalcar, ok? Na aula de segunda-feira. É basicamente o início da vossa aula de segunda-feira. E começamos sempre por identificarmos os 4 elementos principais da circulação rodoviária. Os 4 elementos principais da circulação rodoviária. Homem, veículo, via e o meio ambiente. Qualquer um deles, qualquer uma destas palavras tem enorme importância. Obviamente, e é pergunta de exame, qual é o elemento principal? Alguém tem dúvidas? Homem. Tudo vai girar em torno de nós. Homem, como já vimos aqui, que pode ser homem como condutor e homem como peão. Da sua atitude, da sua personalidade, da maneira como conduz, da maneira como cumpre os tais saberes, tudo vai ter importância na segurança rodoviária. Homem, elemento principal da circulação rodoviária. Obviamente, o veículo terá sempre um papel importante. O veículo será sempre o elo de ligação entre o homem e a via. Como condutores, nós temos que perceber o funcionamento do veículo. Vai haver uma aula em que nós vamos começar por fora do veículo e eu vou-vos projetar imagens e vou-vos dizer, isto é um automóvel. E este automóvel é um veículo com motor, este automóvel é ligeiro, este é pesado, este é ligeiro de mercadorias. Portanto, vai-vos ser dado bases para quando vos sai aquele tipo de perguntas que nos dizem qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via, vocês vão ter que identificar o veículo, se é automóvel, se é motociclo, se é um motociclo simples, se é um triciclo, se é um quadriciclo, se é um automóvel ligeiro, se é um automóvel pesado, se atrela reboque, se não atrela reboque, se é um trator com semi-reboque, se é um pesado com reboque. Ok? Tudo isso vai ser importante. E depois até vamos passar para o interior do veículo, que é o famoso habitáculo. Volante, manetes, painel de instrumentos, caixa de velocidades, pedais, luzinhas que acendem. Tudo vai ser falado numa das aulas dos módulos seguintes. Tudo. Ninguém pode chegar dentro do carro da escola de condução, ter uma luzinha vermelha acesa e não saber o que ela significa. Se o vosso instrutor prático
mais uma vez, tiver que, em vez de vocês, porque o objetivo de quando vocês passarem, o objetivo de vocês fazerem estes modos, fazerem o e-condução, fazerem o simulador na escola de condução, é vocês chegarem à primeira aula de rua, primeira aula num carro real, simplesmente darem à chave e arrancarem. Não é ficar lá meia hora ou 45 minutos, como vocês, se calhar, se falarem com colegas vossos, acontece. Estarem, entre aspas, porque é perder tempo de perder quilómetros, perder andamento, porque vocês não levaram as coisas, porque o instrutor vai perguntar. Se vocês responderem, mais rápido é. Se não responderem, ele vai e vocês vão estar ali parados. E vocês podem chegar, vos garanto, dentro de um veículo, acender uma luz, ou estar uma luz acesa, ou perguntarem como é que se ligam as luzes do veículo e vocês saberem. Porque vai haver aulas, nomeadamente no e-condução, a explicar como é que se ligam as luzes. Há alunos que chegam a exame e que dizem assim, fogo, é a primeira vez que eu vou conduzir à chuva. E uma das condicionantes de conduzirmos à chuva é, mesmo sendo durante o dia, e vocês vão aprender aqui, vocês vão ter que circular com as luzes de cruzamento, luzes médias ligadas. E agora eu não sei ligar as luzes médias. Não vão ter essa desculpa. Não podem ter essa desculpa. Ok? Os símbolos vocês vão ver que é iguais. São tiradas fotos de veículos em que normalmente é na manete do pisca, rodam e ligam as luzes, mas há outros que não é na manete dos piscas. É ao lado, tem um botão ao lado. Vai ter lá a foto de outro tipo de ligação de luzes. Percebem? Vocês vão ter isso tudo. E isto é importante, mais uma vez, eu referir. Ok? Estão a entender isto que eu estou a dizer? Portanto, apliquem-se, compromisso. Vai haver uma aula em que vai-vos ser explicado, como já começamos, falámos na via e eu disse, aquilo é berma ou passeio, aquilo é via de trânsito, aquilo é faixa de rodagem, aquela linha é a guia. Vai haver, obviamente, um complemento. Olha, as vias de trânsito podem ser separadas por linha contínua, linha descontínua, linha mista. Isso é a descrição na imagem, vocês conseguirem descrever aquele peão está a circular corretamente. Vamos procurar se há berma ou passeio. Tem berma, tem passeio, ele está a circular por lá? Está. Ok, está no meio da via, quando tem berma e passeio, está a circular mal. Ok? Identificar. Aquele veículo vai seguir e vocês olham para a via de trânsito, veem a seta que está, vai seguir em frente. Ok? E depois a imagem global. Vocês conseguirem olhar para uma imagem e dizerem, estamos a circular numa autoestrada, estamos a circular numa estrada nacional, porque muitas vezes vai ser pela cor da sinalização, vocês vão conseguir identificar a via em que estão a circular. E por último, ok, temos o meio ambiente. E porquê é que o meio ambiente está aqui? O meio ambiente está aqui porque ele altera. Conduzir de dia, conduzir à noite. Conduzir dentro, conduzir fora de uma localidade. Conduzir sem chuva, com chuva. Com neve, sem neve. Este meio ambiente está em constantes alterações. Muitos carros, poucos carros. E vocês, como condutores, vão ter que adaptar a maneira como conduzem aos diferentes meios ambientes. Tudo o que daremos a partir de segunda-feira, isto é o início da aula de segunda-feira, vai girar a maior parte em torno destas 4 palavras. Ok? Sendo, obviamente, o homem o elemento principal. É pergunta de exame. Elemento principal. E é óbvio. É óbvio ele ser o elemento principal. Ok? Isto é
a primeira parte. Agora, obviamente, e importante também, é nós falarmos, já carreguei aqui no sítio qualquer sem querer, é nós falarmos na função condução. O que é a função condução? São basicamente as 3 etapas da condução. Essencialmente, ok? Enquanto conduzimos, nós passamos por 3 etapas. A primeira etapa é a recolha de informação. Já volta ali, mas vocês percebem. A segunda etapa é a etapa da análise e da decisão. E a terceira etapa é a ação. Ok? Deixem-me ver se eu consigo ir lá acima. Na segunda-feira, nós vamos dar também as subetapas. Neste momento, o que vocês precisam de saber, essencialmente, é estas 3, as 3 principais, não as subetapas. Sendo que a recolha de informação é a mais importante e a principal. Porquê? Mais uma vez, vou utilizar a analogia, ok? Mais uma vez vou utilizar a analogia de uma conta de matemática. Nós na quinta-feira eu perguntei-vos se vocês estiverem a fazer uma conta de matemática e simplesmente logo na primeira soma, na primeira subtração, na primeira multiplicação, vocês se enganarem, qual é que vai ser o resultado final? Errado. Asneira. Se vocês falharem na recolha de informação, tudo que vem a seguir vai ser prejudicado. E normalmente a consequência principal é o acidente. Não é tão linear como a conta de matemática, porque às vezes nós, apesar de estar, conseguimos evitar, mas nem sempre vamos ter essa sorte. Ok? Essencial é vocês também perceberem que a recolha de informação é essencialmente, isto é perguntas de exame, qual é os 2 sentidos mais importantes e mais utilizados na recolha de informação. Como é que nós recolhemos informação? Através de quê? Da nossa 5 sentidos. Dos 5 sentidos que nós temos, qual é que são os 2 que vocês acham que são mais utilizados? Visão e audição. Qual é o principal? Pergunta de exame. Qual é o principal? Visão. 90 e tal % da informação que nós recolhemos é através da visão. Há alguma situação em que a audição se pode sobrepor à visão? Certo? Há situações em que nós não temos contacto visual. Através do som da aproximação de outro veículo, nós conseguimos ver se ele vem rápido, se ele vem mais lento, se ele vem, de que lado é que ele vem. A situação, por exemplo, da utilização do sinal sonoro numa passagem estreita em que nós ouvimos alto, buzinou do outro lado, vem um veículo em sentido contrário. A situação dos veículos prioritários, o som característico, portanto, há situações, isto são tudo perguntas de exame, há situações em que a audição se pode sobrepor à visão, certo? Qual é o sentido mais importante? Visão. Em que etapa da condução utilizamos a visão? Recolha de informação. Alguém tem dúvidas? Isto são tudo perguntas de exame. Para que é que nós precisamos da visão? Para recolher a informação. Em que etapa? Primeira etapa, recolha de informação. Muito bem, nas motos é outra coisa. Por isso é que às vezes os motociclistas também fazem aquela aceleração. Vum, vum, que é para às vezes quando eles se metem, que não deviam de fazer, mas metem-se no meio dos carros para nós ouvirmos.
Ok? Pelo menos tem essa atitude de vum, vum. É outra situação. Ok? Certo? Muito importante isto. E agora, rapidamente. Conseguem ver aqui o vídeo onde diz olhar o mais longe possível, perceber um conjunto de situações. Conseguem ver isso? Ótimo. Isto são técnicas de observação. Lembrem-se de uma coisa: enquanto conduzimos, nós olhamos em circulação, em movimento, nós olhamos para os cantos do nosso veículo, olhamos lá para a frente e para os lados, para os espelhos. E através dos espelhos olhar para trás. O que é que nós fazemos? Gonçalo, faz refresh. Ok, vou dar mais um bocadinho de enter. Se o vídeo continuar, para tu o vídeo. Tens que carregar no play. Já consegues, Gonçalo? Ok, já passou. Ok. Vai passar outra vez. Eu, às vezes eu faço pausa e o vosso nem sempre para. Ouve. Quem não consegue ver, ouça. É fácil de interpretar. A minha pergunta foi simples. Se nós temos que olhar para a extremidade do nosso veículo, quando estamos a conduzir, quando estamos em movimento, nós temos que olhar para a extremidade do nosso veículo, para os limites do nosso veículo, ou temos que olhar lá para a frente? Respondam. Lá para a frente. Por isso é que diz olhar o mais longe possível. Quando é que nós olhamos para a extremidade do nosso veículo? Quando é que nós olhamos para as extremidades do nosso veículo? Quando nós estamos, por exemplo, a fazer o quê? Exatamente, Joel, para estacionar. E aí nós temos que ver se a nossa roda vai bater no passeio, se estamos a bater no carro de trás, se estamos a bater no carro da frente, e aí procuramos os limites do nosso veículo. Em circulação, vocês devem sempre olhar o mais longe possível. Ok? Para ultrapassar, Beatriz, só tens atenção à distância, por exemplo, lateral. Porque tu, para ultrapassar, a primeira visão que tu tens que ter, que é uma visão que vamos falar, que é a visão estereoscópica, que é a visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem, que é tu conseguires olhar lá para a frente e ver se tens espaço suficiente para iniciar e terminar a manobra. Se vier algum veículo, se a distância a que ele está é suficiente para iniciares e concluires. Visão estereoscópica, que é ver ao longe. Depois, quando estás ao lado, é que tens de ter atenção à visão lateral, à segurança lateral, que é para não bateres lateralmente com o veículo que estás a ultrapassar. Mas primeiro, tu tens que olhar lá para a frente. E tens que olhar pelo espelho para trás, também se não vens a ser ultrapassado. Portanto, para vocês serem melhores condutores, vocês têm que perceber que têm que olhar sempre o mais longe possível, tentar sempre interpretar e perceber um conjunto de situações, ok? Procurar algo que vos possa prejudicar e afetar a vossa decisão, chamados índices críticos. Procurar índices críticos. O que é isso dos índices críticos? É alguma coisa que vos pode prejudicar. Um obstáculo, um animal, um peão, um buraco, uma poça d'água. Certo? Portanto, tentarmos perceber logo de que maneira aquele tipo de situação vos pode afetar. Reparem, explorar sistematicamente o ambiente rodoviário. Como é que nós fazemos essa exploração? Qual é a visão que nós temos que ter quando estamos a ultrapassar? Desculpem, quando nós estamos a conduzir? Em graus. Alguém tem noção? 360 graus. Sabem o que é os 360 graus? É a nossa cabeça girar. Joel, 180. Sabes qual é que nos dá? Sabes quem é que nos dá esta visão em 180? Os espelhos. É os espelhos. Quer dizer que nós temos que ir buscar os outros 180. E os outros 180 é o nosso campo visual. Como é que é o nosso campo visual? Nós estamos aqui e normalmente o nosso campo visual é isto. Ok? Portanto, isto é o carro, digamos.
Ok? E isto aqui é o nosso campo visual, em que nós temos uma imagem mais nítida aqui, mas conseguimos na mesma ver para o lado. E depois temos um espelho, temos outro espelho e temos o espelho interior. Certo? O espelho interior dá-nos mais ou menos esta visibilidade. O retrovisor, ok? Esperem aí que eu aqui tenho o desenho que é mais fácil. Estão a ver aqui a imagem de baixo do lado direito? Tem verde e amarelo? Sim ou não? Ok. Pronto. Reparem, o verde para a frente é o campo visual. Gonçalo, faz print. É mais ou menos este desenho que eu estou aqui a fazer. Faz refresh, faz F5. Gonçalo, faz F5. Cláudia, façam F5. Ou limpem a cache. Mas quando eu troco de imagem, vocês conseguem ver. Certo? Quando eu passo para o que eu estou a escrever, vocês conseguem ver. Ou então procurem no vídeo. É minuto 3, tem 3 minutos e 23. Eu parei o vídeo aos 3 minutos e 23. Mexam vocês no vídeo em baixo. Eu acho que conseguem. Ok. Pronto. Portanto, o verde para a frente é o campo visual, que é isto que eu desenhei aqui. Ok? Depois, os verdes para trás é o retrovisor do lado esquerdo, o retrovisor interior e o retrovisor do lado direito. Alguém sabe como é que se chama aquela parte amarela? Que ontem, na quinta-feira, falámos em brasileiro, que eu falei em brasileiro. Exatamente. Cá em Portugal nós dizemos ângulo morto. É o ângulo morto. Que é, vocês olham pelo espelho, em brasileiro diz ponto cego. Vocês olham pelo espelho, o veículo, aquele motociclo está lá, e se vocês não se mexerem, ou se não olharem por cima do vosso ombro, ou então, como eu costumo dizer na brincadeira, fazerem flexões alentejano. Flexões alentejano é de barriga para cima. Ok, que é, vocês estão a conduzir, olham no espelho e fletem. Ok? O fletir vai fazer com que vocês consigam anular em grande parte aquela parte amarela. Ou seja, vocês vão conseguir ver o que está naquela parte amarela, que é o tal chamado ângulo morto, ponto cego. Isto é essencial. Vocês fazem isto. Quantos alunos reprovam porque vão mudar de via de trânsito, uma simples mudança de via de trânsito, e tem um carro ao lado e vocês dizem, ui, eu não o vi. E eu travei, o formador meteu a mão no volante para vocês não baterem, e eu, que foi? Olha lá o carro. Ui, eu não vi. Claro, porque vocês, às vezes só viram os olhos, que é errado. Virar os olhos vão fazer com que a pessoa que está ao vosso lado não tenha noção se vocês olharam ou não. E vai-vos chamar a atenção e vocês vão dizer, eu olhei. Pá, eu não vi. Como é que eu vejo? Ok? Flexões alentejano. Decorem. Ok? Até se riem. Alguns fazem até se riem. Lembram-se. Ok? É mesmo para vocês se lembrarem. Está entendido? Isto é para anular, é por vossa segurança. Por segurança dos outros, como é óbvio. Isto é importante. E por isso é que nesta parte, ok, eu fiz isto que estou aqui a fazer. Ok? Certo? Tenham atenção a isto. Isto vai ser repetido. É muito importante esta primeira fase. Depois, a fase da análise e da decisão é quando vocês analisam o que estão a ver. Aqui é muito importante a parte da experiência, ok? Ao analisar, é a parte do saber, ou seja, de vocês conseguirem ler a sinalização, interpretar os sinais, mas também a situação de interpretar a situação. Bem, a bola pode vir a criança, mais uma vez, toda esta parte, ok? Certo? Portanto, é obviamente uma parte importante, porque vocês vão ter que adequar
essa tal resposta, a resposta que vocês vão dar àquela situação que vocês têm à vossa frente. Ok? Estão a analisar e tomam uma decisão. Este tipo de decisões tem que ser preciso. Vocês têm que dizer: é para travar, é para travar, é para acelerar, é para acelerar. É para desviar o volante, vamos desviar. Não é, será que travo, será... Pum, já foi. Já passou. E não tomamos a decisão. Portanto, quando vocês... tem que ser rápido. E esta decisão que vocês tomam tem que ser específica. Eu costumo dizer, não podem ficar como um tolinho em cima da ponte. Será que me atiro? Será que não me atiro? Não podem ficar. Vocês têm ou atiram ou não se atiram. Ou travam ou não travam. Ou aceleram ou não aceleram. Não podem ficar indecisos. E por isso é com a vossa falta de experiência, enquanto estiverem a praticar, este tipo de decisões, ou seja, a tal recolha de informação deve ser antecipada. Vocês devem prever isto antecipadamente. Porquê? Porque senão vocês vão dizer aquela frase que eu disse na quinta-feira, que é: não percebi nada porque disseram-me tudo ao mesmo tempo. Portanto, depois vai-vos calhar. Por isso é que vocês dizem: ei, tanta coisa ao mesmo tempo. Só é tanta coisa ao mesmo tempo porque vocês guardam as coisas para a última. Querem fazer tudo naquele momento. E se vocês começarem, eu vejo o velocípede, começamos a tirar o pé do acelerador, agora vamos começar a travar, mas não vem ninguém de frente. Tenho linha descontínua, ok, então vou dar a pisca e vou acelerar para controlá-lo, porque vou ter segurança para. Agora, chegar acima dele e simplesmente não tomaram decisão nenhuma, não tomaram nenhuma atitude, vão ser surpreendidos, não vão conseguir reagir. Pois é, pisca em cima da hora, travam em cima da hora, e depois avaliam mal a situação. Quando tomam essa decisão e a executam, eu decidi acelerar, eu decidi travar, eu decidi virar o volante, quer dizer que vocês não me chamaram a atenção, ou alguém chamou e eu não vi. Terceira, ok? Vocês tomam então a ação. A ação é quando vocês executam uma resposta motora. Executam uma resposta motora. Ou seja, travar, acelerar, virar o volante. Também chamada de executam um comando do veículo. Isto é para vocês perceberem o que é que eu quero dizer, ou quando vos sair alguma coisa a dizer comandos do veículo. Comandos dos veículos é os pedais, o volante, a caixa de velocidades, as manetes do pisca. Isso são comandos do veículo. Porque, por exemplo, uma das coisas que nós explicámos é causa de reprovação. Sempre que o examinador tenha que acionar os comandos do veículo, ou seja, tem que travar por vocês, acelerar por vocês, mexer no volante por vocês, certo? Dá reprovação. E vocês, mas o que é comando? Comando é os pedais, o volante. Isso é o que eles querem dizer. Se forem ler um livro e falar lá em comandos do veículo, vocês já sabem o que é comandos do veículo. Ok? Está percebido as 3 etapas? Está percebido isto? Ótimo. Parte seguinte. Deixa-me só apagar aqui. Muito bem. Na aula de segunda-feira, parti mais ou menos de meio da aula para o fim. Já agora. Primeira palavra-chave, aula MSR 03, ou seja, a quarta aula a contar com a apresentação. Eu digo sempre isto, vocês não sei porquê, vocês depois confundem-se. Ok? Portanto, quarta aula que está na vossa Drivebox. Primeira palavra-chave, número 41. 41. Ok? Muito bem. Vamos falar, essencialmente... Mas já percebeu a ação, certo, Sulan?
Ok? Se for preciso alguma ajuda, depois eu também dou a sua. Ok? Obrigado, João. 4.1. Exatamente. É a quarta aula a contar com a apresentação. É a segunda de hoje. Tem duas que foram na quinta. Ok? Já demos uma hoje. É a segunda que está com a data 2. Ou seja, a quarta que vos aparece na Drybox contando com a apresentação. Ok? Pronto. 4.1. Não repito mais. Pronto. Muito bem. Vamos falar em tempo de reação e depois vamos falar nas diferentes distâncias. Distância de reação, distância de travagem, distância de paragem e distância de segurança. Ok? Vamos falar tudo direitinho. Aula de segunda-feira, tudo direitinho. Aqui vamos dar simplesmente lá está, um aquecimento. Ok? Em relação ao tempo de reação, é o tempo que vocês demoram desde que vem um obstáculo e começam a travar. Imaginem, vocês veem a bola e metem o pé no travão. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Esse é o tempo de reação. O tempo de reação é desde que vocês ver e executam uma ação. Normalmente eu costumo pôr aqui, utilizo começar a travar. Esse bocadinho aí, em tempo, é o nosso tempo de reação. A distância de reação vai ser contabilizada também desde o ver e o começar a travar. Basicamente, e traduzindo, é durante o 1 segundo, durante os 2 segundos, durante o tempo de reação, os metros que o carro andou. Ou seja, se naquele segundo o carro andou 5 metros, essa é a distância de reação. Se andou 10, essa é a distância de reação. É os metros que o carro anda durante o tempo de reação. A distância de travagem só vai ser contabilizada a partir do momento que vocês reagiram. Ou seja, só começamos a contar os metros da distância de travagem a partir do momento que nós começamos a travar até o carro parar. Primeiro, nós vemos e começamos a travar tempo e distância de reação a partir do momento que nós pomos o pé no travão até o carro parar. Já estamos na distância de travagem. Se o carro andou 5, 10, 15, 20, 30 metros, então é essa a distância de travagem. Em relação à distância de paragem, não vai ser nada mais, nada menos que a soma das duas. Ou seja, a distância de paragem é a distância de reação mais a distância de travagem. Conta de matemática. Ou seja, nós vamos ter que, ou podemos dizer então, que a distância de travagem
Vamos ver se vocês vão entender este esquema. Aqui é o ver. Vou pôr aqui em cima. Aqui é o começar a travar. E aqui é o parar. Ou seja, aqui é a distância de reação. Aqui é a distância de travagem. Aqui é a distância de paragem. Dá para entender ou não? Desde o ver até o começar a travar é a reação. Desde o começar a travar até o parar é a travagem. A paragem é a soma das duas. Depois, atenção, isto é um resumo. Ok. Faça um print, que é mais fácil. Mas tudo bem. Eu não vou mudar. Eu só vou pôr um bocadinho mais para baixo. Consegues ver? Pronto. Depois, o que nós vamos juntar aqui é os fatores que podem influenciar uma ou outra. Vai haver fatores de ordem interna. Ok? Como vai haver fatores de ordem externa. As perguntas que vos vão sair, e atenção, normalmente só vos acontece este tipo de perguntas na aula 12 do próximo módulo. Já agora, não se esqueçam, este tema, este módulo, não tem testes associados. Só a partir de segunda-feira é que vocês vão começar a ter que fazer testes. Mas já explico. Portanto, vai haver fatores de ordem interna e vai haver fatores de ordem externa. Que fatores internos, ok, são aqueles que influenciam diretamente o condutor, negativamente, ou seja, afetam a sua capacidade, que são fatores do tipo álcool, medicamentos, drogas, fadiga, que é cansaço, sonolência, stress. Isso são fatores de ordem interna. E qualquer um destes fatores vai fazer com que o condutor diminua a sua capacidade. E ao diminuir a capacidade, vai fazer com que haja um aumento do tempo de reação. Vocês percebem? Um aumento da distância de reação, obviamente. Se o tempo é maior, se o tempo de reação é maior, a distância de reação também é maior. E obviamente que vai haver também um aumento da distância de paragem. Reparem que é um erro que vocês fazem. Os fatores internos não influenciam a travagem. O carro não vai demorar mais tempo a travar. Nós é que vamos demorar mais tempo a pôr o pé no travão. E isso é a reação, não é a travagem. Portanto, esta parte que está aqui é uma grande ajuda. É claro que depois na segunda-feira eu vou-vos dar uma tabelinha que vai ser uma tabelinha daquelas muito úteis, que se vocês tiverem aquela tabelinha na vossa cabeça, quando saírem deste tipo de perguntas, o que é que aumenta, o que é que diminui, o que é que mantém, vocês vão saber responder. Ok? Mas já está aqui a resposta. Ainda vos vamos depois dar, como eu disse, ok? Outras maneiras de vocês perceberem isto. Fatores de ordem externa é, por exemplo, o estado da via, o estado do veículo,
ou seja, as condições ambientais e descida, ou seja, inclinação da via. Como é que pode estar a via? Molhada, com areia, com óleo. Ok? Ou seja, se ela estiver molhada, se ela estiver com areia, se estiver com óleo, vai afetar uma distância. Já vamos ver qual. Como é que pode estar o veículo? Como é que pode estar o veículo? Pneus carecas, certo? Exatamente. Sistema de travagem deficiente. Exatamente, Joel. E aqui, quando se fala na inclinação da via, falamos, por exemplo, nas descidas. Descidas perigosas. Ou seja, perante estes fatores aqui, ok? O que vai acontecer é que vai existir um aumento, agora sim, da distância de travagem e também, obviamente, um aumento da distância de paragem. A distância de paragem é a que aumenta sempre. Porquê? Independentemente de ser fatores internos ou fatores externos, a paragem aumenta sempre porque é a soma das duas. Portanto, ambos os fatores, internos e externos, vão afetar a paragem. Fatores internos porque afetam a distância de reação, fatores externos porque afetam a distância de travagem. Agora, vai haver um fator que vai influenciar ambas ou todas as distâncias e que não é um fator nem interno nem externo. Qual é? É para terminarmos. Velocidade. Quanto maior for a nossa velocidade, maior será a distância de reação, maior será a distância de travagem, maior será a distância de paragem. Está entendido? Passa um print se quiserem. Para terminar esta parte, sempre façam da maneira que vocês entenderem. Como eu disse, mais tarde, vocês, apesar disto vamos repetir nas próximas aulas, se vocês quiserem depois verem estas aulas, depois de concluído e depois já estarem nas aulas seguintes, vai ser possível vocês voltarem a entrar no MSR e vai lá ter estas aulas. Então, depois vocês podem rever estas aulas novamente. Ok? Pronto. Para terminarmos então esta aula, ok? Falta-nos falar... Não, Tatiana, a distância de segurança é o que eu vou falar agora. Isto é tudo, só estas que está aqui em cima. Ok? Em relação à distância de segurança, para terminarmos, e pegando aqui na situação da velocidade, porque sem dúvida é um aspecto importante, e é das que mais sai, que é, quanto maior for a nossa velocidade, maior terá que ser essa distância de segurança. Mas antes de chegarmos aí, distância de segurança. Em termos de código da estrada, a definição exata de distância de segurança, embora eu acho que está muito, é muito objetiva,
muito sucinta. Acho que devia de ser mais... dar outro tipo de justificação. Mas, basicamente, o que o Código da Estrada fala diretamente em relação à distância de segurança normal é relacionada com a distância que separa o nosso veículo do veículo que vai à nossa frente. Eles apenas dizem que esta distância aqui, que não é quantificada, não é 1 metro, 5 metros, 10 metros, 20 metros, não. Eles dizem e utilizam expressões do tipo que seja suficiente para conseguirmos imobilizar, conseguirmos parar o nosso veículo no espaço livre, no espaço visível. Ou seja, que este espaço aqui seja suficiente para que, se este travar e parar, eu consiga travar e parar sem lhe bater. Ok? Eu tenho que conseguir imobilizar, parar o meu veículo no espaço livre, no espaço visível à minha frente. Pode ser 1 metro? Pode, desde que o outro pare. Não deve, mas pode, desde que o outro trave e eu consiga travar sem lhe bater. Isto é a definição exata. Importante, que eu já falei, é esta distância aqui, ok? Deve aumentar. Nós devemos de circular mais longe do veículo que vai à nossa frente, desde que aumentemos a velocidade. Sempre que existam condições de via ou ambientais, certo? Não existe, Mónica. Portanto, sempre que aumentemos a nossa velocidade, deve aumentar a distância de segurança. Sempre que as condições de via ou ambientais sejam adversas, nós, obviamente, isto são as principais, devemos de aumentar esta distância aqui. Não existe distância específica. São vocês, condutores, que, mediante o que vocês têm à vossa frente, têm de regular e acharem que é a suficiente para conseguirem parar o veículo sem bater na frente. Então, não. Percebido isto? Ok? Portanto, o que é que deve acontecer? Reparem naquilo que eu estou a repetir várias vezes. O que tem que acontecer é, sempre que aumentamos a nossa velocidade, devemos de aumentar a distância de segurança. Atenção àquelas perguntas que só servem para confundir e perguntas específicas que eles dizem: o veículo da frente manteve a velocidade. Eu aumentei a minha velocidade. Nesse momento, o que é que aconteceu à distância de segurança? Reparem, eu ia a 100, passei a circular a 110. O veículo que ia à minha frente ia a 100. Continuou a circular a 100. O que é que nesse momento aconteceu à distância de segurança? Ela diminuiu. Porque eu fiquei mais próximo. Porque a pergunta é específica. Eles fazem esta pergunta. Aquele condutor manteve, eu aumentei. O que é que acontece à distância de segurança? Ela diminuiu. Outra coisa é eles perguntarem: quando eu aumento a velocidade, o que é que deve acontecer à distância de segurança? Ela deve aumentar. São estes trocadilhos, que é uma questão de interpretação do português, digamos, que vocês têm que pensar. Entendido isto? Isto sai. E por isso é que eu estou a chamar a atenção. Pronto. Para não haver mais dúvidas, só existem 2 casos específicos de distâncias de segurança quantificadas. Ou seja, existe o tal mínimo. Aquela situação que falámos há bocado, que quando estamos perante veículos de 2 rodas, em que a distância de segurança lateral mínima tem que ser o tal 1,5 m que nós falámos há bocadinho. Ok? Para mim também é distância de segurança, e por isso é que eu vos disse, distância de segurança não é só a distância que vai do meu veículo ao veículo que vai à minha frente.
esta distância também é importante. Como, e não existe quantificação, existe lugares, a distância, por exemplo, quando vocês estacionam o vosso veículo, que vocês guardam para o veículo que está à vossa frente ou o veículo que está estacionado atrás de vocês ou está ao vosso lado, imaginem vocês estarem estacionados numa situação assim e estão colados, e como é que vocês depois abrem a porta para sair do carro? Portanto, para mim, eu chamo a atenção e explico isto, e vocês vão ver também na aula de segunda-feira. Portanto, é muito importante nós também estabelecermos distâncias de segurança no caso dos estacionamentos. Para a nossa proteção, porque se nós chegamos ao carro e temos uma porta amassada ou lá com risco, certo? E por causa dos outros. Portanto, haja respeito. Há sempre aquelas marcas, normalmente, deixem o carro dentro das marcas. Mas tenham também sempre noção, principalmente nos sítios que não existem marcas, de não estarem a ocupar 2 lugares, então não vamos exagerar, mas que seja o suficiente para vocês conseguirem abrir a porta e sair sem que a porta bata no... Assim como no... Este é o paralelo, já agora. Estacionamento paralelo. Desculpem, perpendicular. Perpendicular. Ok? Passadeira não vai ser possível, Mónica. Vai haver sempre uma distância para vocês poderem estacionar das passadeiras, que também vamos dar, como é óbvio. Ok? Estou a dizer vários lugares, não é? Tens um sítio que tens vários lugares de estacionamento. Ok? Em que tu vens aqui, correto? E depois, ou de frente ou de mais atrás, vais meter o carro aqui, certo? E depois os carros ficam aqui, perpendiculares à via, ou seja, paralelos uns aos outros, não é? Mas é estacionamento perpendicular. Agora o outro, que é o paralelo, não é? Em que vocês têm aqui a circulação e o vosso carro está estacionado aqui, não é? Portanto, respeitem estas linhas que têm lá naquelas marcações, certo? E depois não estacionam o vosso carro, por exemplo, aqui colado à traseira do outro, não é? Por cima da linha, e depois faz outro igual, e este condutor que está aqui não consegue. Tem que andar para a frente, para trás, para a frente, para trás, para sair sujeito a bater-vos. Portanto, acho que também é importante, e é civismo, vocês respeitarem o vosso local, o vosso lugar de estacionamento, não existindo marcação, o espaço, tentem ver um espaço que exista, que é para não haver perigo de vocês conseguirem sair e o outro condutor também conseguir sair. Quer seja sair com o veículo, quer seja sair do veículo. Ok? Fiz-me entender? Pronto. Para terminarmos, que é a outra tal distância de segurança quantificada que existe e que também sai em perguntas de exame. Esta distância de segurança é específica neste caso, ou seja, só existe esta distância de segurança sempre que vocês circulem fora de uma localidade, é fiel, fora de uma localidade, e só, ok, já falo nisso, Mónica, e só, ok, quando existam apenas e só uma via de trânsito em cada sentido. Portanto, só é aplicada esta distância de segurança mínima e é relativa ao veículo que vai à frente, ok? Fora de uma localidade, numa via que só tenha uma via de trânsito em cada sentido. E só para estes veículos pesados e de marcha lenta. Por exemplo, um veículo agrícola, que é um veículo de marcha lenta. Estes têm que guardar uma distância nunca inferior a 50 metros. Porquê? Porque são veículos, regra geral, de grandes dimensões, pesados, e existe esta distância aqui para facilitar a ultrapassagem aos outros veículos. Por isso é que só faz sentido ser quando existe apenas e só uma via de trânsito em cada sentido. E nesta situação, eles têm que guardar uma distância de segurança mínima de 50 metros para facilitar a ultrapassagem a outro determinado veículo. Porque eles fossem perto do outro, ia ser mais difícil, ok? A ultrapassagem.
Porque aí então, um pesado já é comprido. Se fosse atrás de um ligeiro ou até atrás de outro pesado, como é que um condutor de um veículo ligeiro ia conseguir ultrapassar os dois? Esta distância fora da localidade só pode ser aplicada, ou seja, só aplicam esta lei da distância de segurança mínima de 50 fora de uma localidade, é fiel, fora de uma localidade, para estes veículos apenas, e só na situação da existência de uma via de trânsito em cada sentido. Para facilitar a ultrapassagem. Mónica, existe estacionamento paralelo, que é quando tu ficas paralelo à via, ou seja, tu estás aqui a circular, certo? E depois chegas aqui, ou de frente ou de mais atrás, e o teu carro fica aqui. Isto chama-se estacionamento paralelo, porque tu ficas paralelo à via. E existe, ok? O estacionamento perpendicular, em que tu chegas aqui, ou de frente ou de marcha atrás, metes o teu veículo e ele fica perpendicular à via. Ou às vezes, quando os traços são assim meios assim, certo? E o nosso carro fica assim, chama-se estacionamento em espinha, que é o tipo o formato da espinha de um peixe. Fica meio na diagonal. Ok? 5 minutos de intervalo e já vamos passar um bocadinho da meia hora. Mas a próxima aula são 2 minutos. O que vamos perder mais tempo na próxima aula é explicar a Drivebox outra vez. A parte do curso seguinte, que é para não faltar nada. Portanto, peço o máximo de atenção a todos. Ok? Pronto. Já agora, já vou dizer, já agora, possivelmente, eu não estou a garantir isto que estou a dizer, mas possivelmente, se não quiserem esperar, normalmente depois de eu terminar a aula, mais ou menos meia hora, uma hora, depois de eu terminar, dar como encerrada, se vocês carregarem no link de acesso, à aula, no que está no grupo do WhatsApp, só pelo grupo do WhatsApp, possivelmente vocês vão conseguir ver a gravação. Perceberam o que eu estou a dizer? Por exemplo, a aula de ontem, se carregarem no link que eu coloquei ontem, se carregarem no link que eu coloquei na quinta-feira, possivelmente já conseguem ver a gravação. Portanto, quem quiser ir lá ver alguma coisa, ok? Fora das localidades, exatamente, fora da localidade, José, é fora do âmbito urbano, ou seja, fora de uma localidade, ou seja, que é, não tem casas, basicamente, ok? Certo? Dentro de uma localidade, fora de uma localidade, sem casas. Urbano, não urbano. Urbano dentro de uma localidade, não urbano fora de uma localidade. Ok? Segunda palavra-chave, voltamos às 12h15. Segunda palavra-chave, número 57. 57. 57. Ok? 5 minutos, porque eu tenho que fazer sempre uma pausa. Até já. Cristiano, é a segunda aula 2. Ok? É a segunda, tem a apresentação. Eu penso que na vossa Drivebox vocês têm apresentação, aula 1, aula 2, aula 3. Ou seja, é aula 3. Se contares com a apresentação, é a aula 4. É o quarto item que aparece na vossa Drivebox. Exatamente, 4 a contar com a apresentação.
Alô, Daisy, é como quiseres. É indiferente. Se tiveres tempo no intervalo, podes ir lá colocar no intervalo. Se não, guardas todas e no final da aula inseres. Sem problema nenhum. Ok? Apontas e depois no final da aula, quando terminarmos tudo, vais lá, 2 a 2, inseres na aula. Tomás. Tomás, certo? Na distância mínima de 50 metros era como a estrada. Sim, ou seja, tu olhas para a via. Se nessa situação estiveres a circular fora de uma localidade... Estás aí, Tomás? Ok, pronto. Tu olhas para a via. Verificas que estás a circular fora de uma localidade. Verificas que só existe uma via de trânsito no teu sentido e uma via de trânsito em sentido contrário. Existe... tens esse tipo de veículos. E se vires que é um pesado, ele tem que guardar... Imagina que estás a conduzir um ligeiro. Se vier um pesado atrás de ti, esse pesado tem que estar atrás de ti no máximo 50 metros para trás de ti. Ou então, se for um pesado à tua frente, esse pesado que está à tua frente tem que guardar para a frente do veículo que vai à frente dele 50 metros. Mas só se fores fora de uma localidade e se só tiver... O que é uma via de trânsito em cada sentido? Por exemplo, se for num caso assim, ele tem que guardar os 50 metros. Se for, por exemplo, imagina que tens assim uma coisa. Quantas vias de trânsito é que existe no teu sentido? No teu sentido, quantas vias de trânsito? 2. Já não tenho que guardar 50 metros. Percebes? Porque já tenho aqui uma para ultrapassar. Portanto, não é importante esta distância daqui para o veículo da frente ser 50 metros. Porque esta aqui é no nosso sentido. Não faz. Percebeste? É só isso, tens de pensar. Ok. É só para esta. Agora vou dar mais 2. Eu dou sempre... Eu só dou... Por isso é que eu faço um intervalo também. Para ficar vincado, ok? As aulas e as palavras-chave atribuídas a cada aula. Ok? Houve alguém que falou na avaliação, certo? Avaliação, esperem que eu já explico. Aquilo não tem teste nenhum. Cristiano, esquece. É só vês um vídeo que lá está. Eu vou já explicar tudo isto. Primeiro só quero terminar aí a matéria. Ok? Não há testes.